Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é: não passei na prova do TIM em 2022, o que fazer? Eric, aconteceu agora a prova de título de endocrinologia 2022 e, como a gente sabe, tradicionalmente é uma prova com alto índice de reprovação. Isso acontece por vários motivos que nós já comentamos aqui em outros podcasts, também em algumas lives. E nesse momento, algumas pessoas podem estar questionando a sua capacidade técnica como endocrinologista ou ainda desistindo de fazer a prova ano que vem. Então, por isso a gente resolveu discutir aqui nesse podcast o que fazer após a reprovação. E aí, diante disso, vale a pena observar as reações que as pessoas apresentam agora diante dessa reprovação, né? Existem até aquelas 5 fases do luto, classicamente descritas pela psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross. Ela descreve aí que, diante de uma perda, né, a gente tende a apresentar uma fase inicial de negação, seguida de uma fase de raiva, depois barganha, depressão e aceitação. E como é que a gente pode imaginar isso nesse contexto de reprovação na prova de título? Então, se a gente pensar, a fase de negação seria o quê? Saiu o resultado lá do TIM, o candidato olhou lá a lista, não encontrou seu nome, e aí não acredita que o nome não está ali, olha de novo, procura. Então, ele não aceita que não passou. Não aceita que seu nome não está naquela lista. Né? Ou às vezes acha que fez uma prova muito boa e não entende, né? Acha que corrigiram errado, né? Não quer Perfeito. realmente Como pode, né? Como pode não estar aqui. Não ter passado, achei que eu tinha feito a prova tão essa boa. lista está errada. E aí, em seguida, vem a fase de raiva, que é quando aquela pessoa que foi reprovada tenta buscar, em algumas situações, culpados, né? Para justificar aquela reprovação. E nesse momento, a gente costuma ver 2 extremos. Tem aquela pessoa que coloca toda a culpa sobre si mesma, né? É extremamente rígida, assim, na sua autocrítica, se sente uma porcaria como profissional por não ter conseguido a aprovação. E tem aquele outro extremo também, que é aquela pessoa que coloca a culpa em todo mundo, coloca a culpa na SBEM, a prova foi mal feita, o conteúdo abordado, não existe em lugar nenhum, não tinha como responder. A SBEM não quer que ninguém passe, já escutei, Isso. eu já vi muita gente nessa fase de raiva. A SBEM não quer que ninguém passe, e aí todo mundo é culpado, menos ela. Então, nessa fase de raiva, a gente observa esses 2 extremos de reação. Depois disso, costuma vir aquela fase de barganha, em que a pessoa tenta buscar aí formas de tentar ser aprovada. Então, se eu conseguir anular aqui 8 questões nessa fase de recursos, eu consigo a aprovação. E a gente sabe que isso é impossível, né? Não vai acontecer de anular tantas questões e às vezes até de tentar forçar a barra para anular algumas questões que não tem por que ser anulada, como eu já vi também, assim, faz de tudo para achar erros em questões que não tem erros. E é justamente o que você está falando, a barganha, né? Tenho que dar um jeito aqui para ver se eu consigo passar. Conta o que precisa para passar e começa a forçar, né? Situações. Mais 2 questões. Se essa questão aqui for anulada, eu passo. E aí força para ver se aquela questão é anulada. Nem sempre, na maioria das vezes, não vai dar certo. Não vai dar certo. Depois dessa fase de barganha, geralmente vem a depressão. E é um pouco preocupante, porque é aquela fase em que a pessoa se apresenta mais cabisbaixa, né? Vem realmente uma sensação de tristeza, até que chegue depois a aceitação. E eu acho que esse momento é crítico. Como o candidato, como a pessoa que não passou na prova do TIM, vai passar por essas fases do luto, digamos assim, é fundamental porque o resultado final, essa fase de aceitação final, é que vai determinar como é que ela vai reagir a isso e se organizar para a prova do próximo ano, né? Então, tentar passar por essas fases de maneira mais consciente. Sabendo que elas existem, sabendo identificá-las. Isso, exatamente. Tentando sim fazer uma autocrítica, mas não de forma excessiva. E nem também se tirando completamente a responsabilidade, né? Perfeito. Assim, você procurar onde foi que eu errei. Se perguntar isso. Você chegou à fase de aceitação, você vai se perguntar onde eu errei, onde é que esteve o problema. Outro ponto importante, assim, vale muito a pena falar sobre isso, é que não passar na prova do TIM não significa que você é um profissional ruim. Isso. Eu acho isso fundamental, porque não é raro que a gente observe colegas que não foram aprovados começam agora a questionar a sua capacidade técnica como endocrinologista. Ainda não é uma verdade, né? A gente sabe que a prova ela cobra muitos detalhes, aspectos de fisiopatologia, aspectos de genética, e muitas dessas coisas não são necessárias na prática clínica. Então, você pode ser um profissional maravilhoso, sensacional, mas você não saber que, sei lá, que a ApoB está na lipoproteína
LDL e que a ApoC2 vai estimular a lipase lipoproteica. Enfim, você não é obrigado a saber isso na sua prática, no seu dia a dia. E são detalhes que, às vezes, você não conseguiu memorizar, caiu na prova, você não estava preparado, acabou errando mais esses detalhes fisiopatológicos, de genética, e não passou. Você não é um mau profissional por causa disso. Você pode, assim, tratar a obesidade de forma excelente, né? Compreendendo todo o mecanismo associado, toda a complexidade social até de um paciente que tem obesidade, e não lembrar, de repente, as mutações das formas monogênicas de obesidade, né? O gene que está associado ali para responder na hora Você da pode, prova. inclusive, tratar e conduzir a obesidade muito melhor do que quem sabe todos esses genes, Perfeito. né, que vai conseguir passar na prova. Então, uma coisa não necessariamente está relacionada à outra. Além disso, o fato de não passar na prova pode ter uma série de fatores causais que às vezes fogem do seu controle. Então, de repente, é o colega que adoeceu ali próximo à prova. Poxa, ele não passou porque ou ele adoeceu, ou alguém da família estava doente, algum outro problema familiar. Algum abalo psicológico, qualquer que seja, naquele não era seu dia. Não tem muito disso, né? A gente vai fazer prova, não era o dia. Se eu tivesse feito a mesma prova no outro dia, eu teria passado. São tantas situações, né? Não é só o que você estudou, o que você sabe para fazer a prova, é muito como você está se sentindo no dia também, né? E isso é uma realidade. Né? Você tem que estar bem no dia de fazer a prova. Se você tiver uma dor de cabeça naquele dia, você pode não fazer a prova bem. Isso, como você se organizou naquele momento, né? Isso. E isso também, por isso que é importante, né? Você ter aquele cuidado também pré-prova, não exagerar. A gente até fez um podcast de algumas dicas, né? De ter esses cuidados antes da prova para no outro dia estar bem. Você tem que estar emocionalmente e fisicamente bem para fazer uma boa prova. Então, diante disso, é importante identificar erros, né? Então, eu acho que um outro ponto importante nesse processo agora pós-reprovação é identificar quais foram os erros que levaram à reprovação na prova do TIM. E quando eu falo em erros, eu não estou falando apenas de erros na hora de responder à prova, mas em si na preparação mesmo, né? O que é que você fez que pode melhorar ali? Então, se de repente você não fez um cronograma de estudos, como a gente orientou aqui previamente, né? Ou não teve a história da constância, né? Não estava estudando direitinho. Fez o cronograma, mas não seguiu. Né? Não estudou toda semana certinho. Não fez disso a sua prioridade. Então você deixou de estudar para sair, para passear, para fazer outras coisas, para assistir televisão, para ir no cinema. Coisas que são boas, fazem parte, mas que a gente precisa ter um certo sacrifício se a gente quiser, né, passar na prova. Será que você não teve um estudo direcionado, né? Se já é aluno do curso da gente, realmente assistiu todas as aulas? Fez o simulado. Isso. Então, é importante identificar esses erros e, obviamente, identificar e se preocupar com aquilo que você controla. Nesse exemplo que a gente deu, de quem teve um problema familiar ou um problema de saúde próximo à prova, isso a pessoa não controla. Isso pode acontecer posteriormente, ela não vai ter como evitar isso. Mas aquilo que ela controla, que ela pode evitar, tem que ter o diagnóstico correto. Outra coisa que não se pode evitar, por exemplo, é que às vezes a pessoa fica muito estressada porque está fazendo a prova e uma questão lá caiu algo que ela não estudou. Porque isso vai acontecer todo ano. Todo ano vai cair algo que ninguém previa que ia cair. E aí você não estudou aquilo, aí se desespera, se desestrutura, não consegue mais resolver as outras questões, porque não sabe especificamente aquilo. Como ano passado caiu na prova aberta, a questões abertas de ractismo. E aí a pessoa olhou, se desesperou, embora ractismo caia todo ano, mas sempre caía na objetiva. Ninguém esperava que ia cair na aberta. Aí se desestrutura e não consegue mais fazer a prova. Não tem como mudar isso. Aquilo que caiu, já está ali. Ponto, eu não vou saber, eu não sei responder. Ok, você não sabe responder essa questão, mas você pode saber responder outras. Você não precisa fechar a prova. Né? Então também não adianta querer mudar o que caiu. Isso não estava no edital, ou eu não estudei isso porque nunca caiu nos outros anteriores. Vai acontecer, minha gente. Né? Você tem que manter um equilíbrio emocional na hora da prova para não deixar essas pequenas coisas, né, lhe atrapalharem. E aí você tem que ver se esse foi o motivo, se você se desestruturou porque caiu algo que você não estudou, trabalhar isso para o próximo ano. Perfeito. Né? Então, eu faria uma lista, né? Eu gosto de colocar algumas coisas no papel. Então, assim, começando do preparo para a prova, né? Qual foi o tempo que eu dediquei para estudar para a prova do TIM? Tive organização, tive uma rotina de estudos, né? Estudei pela bibliografia correta, né? Tive uma mentoria, tive uma orientação, fiz algum curso. Se fiz um curso, assisti todas as aulas, fiz os simulados, e aí você vai identificando o que é que você pode melhorar nesses pontos. E também é importante, né, você procurar saber onde é a sua maior falha. Então, veja, módulo por módulo ali das questões. Então,
tireoide, diabetes, obesidade, onde é que você erra mais? Qual é a sua maior dificuldade? Identifique onde você está errando mais para se dedicar mais para a prova do próximo ano. Então, não, me dei super bem em tireoide. Né? Não precisa você sair se aprofundando mais em tireoide, né? Você vai continuar só revisando. Mas aí me dei super mal em obesidade, vamos ver, vamos estudar mais, vamos tentar corrigir aqui o problema. Vamos pegar a aula, por exemplo, do curso e assistir mais de uma vez as aulas de obesidade, né? Porque foi algo que eu estou com deficiência para tentar captar mais. Então você vai assim, identificando seus erros, suas falhas, né? Sem se comparar com os outros, porque cada um, né, vai errar em situações diferentes. Aí a gente chega, então, numa outra dica muito importante, que é a seguinte: não passou na prova do TIM, então se empenhe em resolver aquilo que você controla. A partir do momento que você listou aí os pontos, quais foram os erros, o que é que você fez que pode melhorar, chegou a hora agora de pensar em como resolver isso. Então, nesse exemplo que você deu, Eric, você listou lá que teve dificuldade com a prova de obesidade, por exemplo. Como é que você vai resolver isso agora? Uma das sugestões que você deu, assistir a aula do curso de obesidade 2 vezes, né? Se aprofundar mais no tema. Também o que foi de obesidade que eu errei mais? Não, foi essa parte de sindrômica, de obesidade monogênica, de fisiologia lá do controle do apetite. Então, foca em estudar isso, memorizar. Faça, se você memoriza, anotando, tem gente que memoriza, né, anotando. Fique, escreva, faça mais de um resumo sobre o tema. Né? Foque naquilo que você identifica a falha e tente corrigir aquela falha. Foque naquilo que você tem falha. Né? E não mantenha o mesmo. Se você for estudar do mesmo jeito que estudou para não passar, pode ser que você não passe de novo. Você tem que achar o erro para consertar isso. Você pode também ter estudado assuntos que não caem com tanta frequência, né? Às vezes focou muito só no que você vê no dia a dia do consultório e esqueceu do rodapé ali, da fisiopatologia de algumas doenças, do mecanismo de ação de alguns fármacos, que são temas recorrentes na prova do TIM. Então, talvez faltou resolver as provas de anos anteriores, né? Resolver questões, para ficar atento a esses temas mais frequentes e estudá-los. E da importância, que às vezes a pessoa tá ali estudando, vou ler isso aqui, está lendo o tema, não, essa parte aqui do gene eu não vou pular. Mas se você viu pelas provas anteriores que aquilo sempre cai, não é para pular. Né? Você não entende, tenta entender. Aí, de novo, a mentoria é importante. Né? Você prestou atenção, se teve dúvida na hora, procurou saber ali dos seus professores para tirar a dúvida, foi atrás deles. Né? Porque você pode não ter entendido na hora que assistiu a aula, né? Aquele tema que você não entendeu, que cai todo ano, procure entender, né? Vá atrás. A gente mesmo o pessoal tem acesso, né? No grupo do WhatsApp, está ali tirando dúvida. Então, vá atrás, pergunte, não deixe passar, principalmente assuntos que são recorrentes. E para quem atualmente não está fazendo nenhum curso, está com essa dificuldade de identificar o que é relevante, o que é que deve ser estudado, como estudar, tem dificuldade para resolver questão, acho que uma boa opção é buscar uma mentoria, né? Buscar o nosso curso, enfim, até para ter uma orientação mesmo, um direcionamento. A gente tem anualmente o curso extensivo, né, preparatório para a prova de título, onde todos os temas aí da prova são discutidos, né, várias aulas, vários professores. Depois temos também aulas resolvendo as questões dos últimos anos, as principais provas dos últimos anos. O simulado também, né, que acho que vale a pena para a pessoa treinar. Porque uma falha também que a gente até não citou, que às vezes pode ser o tempo. Às vezes a pessoa estava sabendo o conteúdo todo e se escorregou no tempo, não conseguiu terminar a prova. E aí vale a pena treinar isso também, não só os simulados, o simulado que a gente faz, que a gente disponibiliza, mas pegar as provas antigas e colocar ali um cronograma, tirar um tempo da sua vida e vou aqui, colocar aqui o cronômetro e vou começar a resolver a prova, né, o mais rápido possível. Você tem que treinar isso. Se você é lento, você tem que treinar. Né? Porque chegar na prova não adianta mais. Lá na hora já era. É uma prova extensa. Para quem não vem resolvendo prova, que não está com ritmo, pode realmente ter dificuldade e, por esse detalhe, não passar. Isso. Né? Então é isso, pessoal. Para você que acabou de ter aí, infelizmente, a notícia da reprovação, agora é hora de recalcular a rota, né? Identificar os seus erros, corrigir esses erros para estar com o título no próximo ano. E não desistam. Não desista, de forma alguma. É isso. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa aí o seu comentário, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos e não esquece de seguir Endócrino Papers no Instagram. Até a próxima. Até mais.